Bom dia, professora. Bom dia, Érica. Tô aguardando esse povo do nono ano entrar. Estão Só, acordando. só Jesus nessa causa. Vamos embora trabalhar, estudar, povo. Vamos É embora. verdade. Semana que vem já é prova, né? Ainda tem isso. Aqui não tem como. Se Deus quiser, Jesus. Que Deus nos abençoe, dê tudo certo. É verdade. Bom dia, professora. Bom dia, Bom dia, Érica. meu amor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Bom dia. Como hoje é o último dia antes da prova, né? A última aula que a gente vai ter antes da prova. Sim. Eu vou solicitar que vocês façam um mapa mental, tá? E eu vou querer que vocês, vou precisar que vocês liguem a câmera para me mostrar, porque vocês vão fazer isso agora. 2, na verdade. Um sobre os relative clauses, porque vocês precisam ter um conteúdo anotado aí. Sim, vai ser para agora. Vocês precisam ter um conteúdo anotado, tá? Inclusive para estudar. E sobre os indefinite pronouns. Relative clauses e indefinite pronouns. Eu quero no caderno. Não, no notebook é mais fácil. Aí vai lá no Google, pesquisa um mapa mental e tá pronto, professora. Gabriel. Claro que não. Estou na casa da minha namorada. Estou sem caderno. Eu posso com um negócio desse. Sua namorada estuda, Vinícius? Eu acredito que sim. Então, pega o caderno dela, pega um lápis, uma caneta e vamos fazer, viu? Esse vídeo é uma graça. Avisando. Eu acredito que ela estude ainda, né? Você é nono ano. Ela não deve ser tão mais velha que você, não. Não é não, Érica? Com certeza. E olha a idade dele para estar dormindo na casa da namorada dele. Saci. Minha gente. História é essa, Vinícius, com W. Olha, ainda tem a ousadia, a audácia de me dizer que estava na casa da namorada. Né, Vinícius? Mas eu pouquinho de inveja, né? Porque na época da gente não podia, né? De jeito nenhum. Mas eu não quero, Eduardo, eu quero isso de vocês registrado no caderno. Nada de mandar para o meu e-mail, eu quero no caderno agora bem caprichado, tá? Contendo definições, exemplos, observações. E aí vocês vão me mostrar pela câmera agora. A prova já é semana que vem. Alô. Os assuntos são justamente esse, Vinícius. Com licença. Relative clauses. Professora, bom dia. É Bom sobre dia, meu amor. esse mapa mental. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui, rapidinho. Porque eu tô tendo que usar o Word online. Ah, não, mas aqui tem, né? Uma ferramenta, peraí. É tanta coisa que eu esqueço. Peraí, calminha. Vou botar aqui, tá, Gabriel? Então, eu não tô com o calendário aqui. Mas na semana que vem, né, Érica? Confirma pra mim, é a última de julho. Sim. Eu não recebi ainda o calendário. Eu vou pedir a Dani e depois eu envio para vocês, no grupo de vocês. E quem não está no grupo, eu envio particular. Para quem não recebeu ainda, né? Ó. Tô poupando ainda vocês de copiarem
coisas do assunto. Vocês vão resumir aí, minha gente. Não receberam as notas ainda não, foi Érica. Receberam todo mundo. Quem não recebeu, Gabriel tá aqui dizendo, nem o boletim da AV1 a gente recebeu. então, mas eu dei o recado semana passada que o boletim não saiu, vai demorar um pouquinho. Eu acho Porque é que não todo um processo, né, minha gente? Pois é, porque também, minha gente, teve, é um assim, tiveram algumas complicações quanto a, teve gente que enviou prova, não saiu e-mail das pessoas. A Uhum. gente é tudo novo, né, pra gente agora. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Vou colocar aqui, João Pedro, rapidinho, tá? Vou colocar os assuntos sim. Eu acredito que eles vão estar recebendo, acho que os assuntos essa semana, né, Érica? Sim. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Peraí que eu já vou responder. Deixa eu colocar aqui. O primeiro, relative clauses. Quero bem feito, viu? Para me mostrar nessa câmera hoje. Relative clauses. E o segundo são 2, tá? Vou olhar já, rapidinho. Deixa eu tirar aqui essa pulseira que tá fazendo barulho quando eu tô digitando. Rapidinho, minha gente. Deixa eu ver mais o que falta. Acredito que apenas. Todo mundo tá conseguindo ver aqui direitinho, né? Deixa eu abrir aqui o chat. Calma, minha gente. Como não sabe, João Pedro? Vou ter que fazer aqui para poder mostrar a vocês como é que se faz. Não acredito nisso. Não, em português mesmo, Gabriel. Porque vai ser para vocês estudarem. Eu quero isso no caderno de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui essa OBS. Peraí. No caderno.
Professora, Oi. eu mandei uma mensagem para a Dani, coordenadora, falando sobre o calendário das provas. E ela pediu para informar que não vai ser mais a prova semana que vem. Eita. Tá esperando, houve um atrasozinho, né? E está esperando a direção tomar uma posição para saber, né? Como é que vai ser feito, qual vai ser a semana, para mais ou menos 2 semanas antes, né? 15 dias, para poder divulgar, para dar tempo de meninos estudarem, entendeu? Então, viu, pessoal, que não entrou ainda, vocês passam um recado. A prova da AV2 seria semana que vem, porém não vai ser mais, tá certo? Assim que a gente tiver uma posição da direção, a coordenação vai disponibilizar aí conteúdo, o calendário, vai explicar como é que vai ser feito, tá bom? Érica, o que foi isso que eu entendi? As provas não vão ser próxima semana? Não sei. Ah, entendi. A coordenação ainda vai marcar uma data, né? Isso, foi adiado, tá bom? Entendi. Ok. Obrigada, Mas, professor. obrigado, viu, Érica? Porém, entretanto e todavia, continuaremos ao que vamos fazer aqui. Muito bem. Ó, prestem atenção. Todo mundo tá vendo aqui a minha tela, não tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Eles estão vendo, né? Pronto. Emily, aqui, ó, preste atenção no que eu coloquei aqui, ó. Vocês vão criar um mapa mental, né? 2, na verdade, né? E aí, com o primeiro conteúdo, Relative Clauses, que foi o que a gente viu. Vocês podem utilizar também o livro de vocês. Vocês têm aí o aporte na internet, minha gente, para poder dar uma olhada no que colocar. Eu quero bem feito para ver agora, viu? No momento da aula, certo? E aí eu posso fazer valendo alguma pontuação extra, tá? Então caprichem, por favor, tá? João Pedro, eu odeio mapa mental, eu prefiro os meus resumos. Mas aí eu preciso que vocês façam isso para eu me certificar que vocês possuem isso no caderno, tá? Que vocês possuem isso anotado. Para quem disse, eu não sei fazer mapa mental. Pipipi, popopó. Tá de lápis, mas eu acredito que dê para vocês verem, né? Você vai colocar o nome do conteúdo e vai puxando as setinhas com o que você acha pertinente para colocar sobre aquele conteúdo. Isso é muito importante, minha gente. Vai me dar o respaldo do que vocês estão conseguindo compreender, do que vocês sabem, tá? E aí vocês podem utilizar também o livro de vocês. Vocês podem utilizar a internet, que tá aí ao favor de vocês, né? Aproveitem que dá para fazer assim, tá? Eu quero 2. Todo mundo conseguiu me compreender? Sim ou não? Ok? Bem feitos, tá? Vamos embora fazer? Não entendi. Mas é importante você colocar exemplos no mapa, Gabriel. Que fica poluído? Que história é essa, hein? Os exemplos é que são importantes para que você compreenda. Você vai colocar lá o conceito, exemplo. Você vai colocar quais são os relative clauses, o que é. Então, para que você consiga ter a noção de fato da compreensão daquele conteúdo, você precisa colocar aquilo no exemplo. Inclusive porque é para agora, Emily. Inclusive porque nas provas de vocês vão ter lá exemplos, vão ter frases contendo os relative clauses e indefinite pronouns. E aí, se você não tem noção de exemplo, como é que você vai saber onde vai funcionar, né? E principalmente essa questão dos relative clauses or pronouns, né? Que aí os dois são bem interligados. Pois é.
Vinícius está aqui na tela. Relative clause indefinido pronouns. Na tela. Tá vendo aqui, Vinícius? Para não restar dúvidas. Vocês nem entendem o que é reclamar, porque vocês, desde essa pandemia toda, eu tenho certeza que estão copiando o mínimo. Quando eu respondo alguma coisa no próprio livro, coisa mínima. Só que isso é importante para vocês terem o conteúdo do que a gente está fazendo. E, tipo, vocês sabem, geralmente não, em sala eu gosto de copiar. E aí eu sempre coloco tudo que a gente vai precisar no quadro. E como a gente não pode fazer isso, eu não vou colocar aqui um quadro inteiramente, tudo que vocês vão copiar, a não ser que vocês prefiram. Que eu acho, sinceramente, eu prefiro que vocês, com aquilo que já foi trabalhado, inclusive com a porta da internet que vocês têm aí, pesquisem, tá? Outra coisa, deixa eu especificar aqui, que é importante. Peraí, tá? Os relative pronouns que eu quero que vocês abordem no mapa mental são when, where, who, that, which, when, where, who, that, which, and whom, ok? Quero que vocês abordem esse em específico. Então, façam uma pesquisa bem legal aí, tá? Todos esses aqui, Gabriel, todos esses são os propostos a caírem na prova de vocês, tá? E os indefinite pronouns, vocês sabem, né? Eu vou colocar aqui só para não esquecerem, tá? E aí, ó, presta atenção no que eu vou colocar aqui. Espera um pouquinho. Every, no, some e any. Lembra? Que a gente viu isso aqui, os prefixos, e aí todos eles com sufixos, tá? Que eu vou colocar aqui do lado. On, os sufixos, né? Thing, on, ou body, né? Thing, and where, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Eita, Deus. Eu ia colocar de cor diferente. Mas deu para vocês compreenderem, né? E aí os prefixos every, no, some e any, que foi o que a gente viu. Lembra que tem um quadrinho, vocês podem pesquisar algum, tentar fazer um também. Bem importante, colocando significados, colocando exemplos, tá? Pode pesquisar sim, Eduardo, com toda certeza. O de vocês, deixa eu só olhar uma coisa aqui, Gabriel.
Porque tem uns que não é para vocês verem. Deixa eu ver se esse aqui tá no de vocês. Perdão aqui. É Rose. Deixa eu colocar aqui esse. E agora para apagar, hein? Peraí. Apagou tudo. Peraí, minha gente. When, where, whose, perdão. Era whose, não era whom. Mas tem whom também, tá? Só que o propósito para vocês estudarem esse ano são esses aqui. Where, who, which e that, tá? Ok? Pode, deve pesquisar, Eduardo. Caprichem. Lembrem-se de colocar o conceito, tá? O uso, observações sobre o conteúdo, exemplos no mínimo 5, informações bem explicativas, tá? Alguém faltou me enviar o e-mail na segunda passada, porque eu anotei os nomes aqui só de quem de fato me enviou, viu? Pelo que eu vi. Joana, Thalisson, Gabriel, João Pedro, Caio, Leão, Luiz Felipe, Sara, Amanda, Beatriz, Emily, Bianca, Maria Alice, Pedro Emanuel? É Pedro Emanuel? Eu acho que eu tinha algum aluno Pedro Emanuel. Se você quer Pedro, é. Caio com K, Manu, Everton, Sabrina, Vinícius, Nicolas, Lucas e Tarcísio. Só foram essas pessoas que me enviaram, viu? E aí lembrem-se que a atividade que vocês fizeram a aula passada, ela vai compor a nota de vocês. Eduardo, eu quero... Não, não é o e-mail, não. Não é o e-mail mesmo, não, tá? Eu queria saber aquele e-mail da atividade que eu fiz, entendeu? Professora, o que foi que a senhora falou? A senhora falou sobre... Eu só escutei a senhora citando meu nome. O que houve? A senhora tá Então, me chamando, né? eu confirmei aqui quem mandou a atividade na aula passada, entendeu? Aquela que eu falei para vocês na própria aula, que ela vai compor a nota, uma parte da nota de vocês. A nota da AV2 é... Sim, Vinícius, eu recebi, viu? É a nota da AV2, Ah, tá. tá? Entendi. Vocês vão fazer a prova e aquela atividade vai ser uma atividade complementar com a nota. Por isso que eu exigi tanto que vocês fizessem que me mandassem um e-mail. Entendi. Teve mais alguém que te procurou, Érica? Para esse e-mail, não, né? Não. Eu recebi, viu, Vinícius? Porque foi tanto e-mail que Deus me livre. Eu criei outro e-mail para mim, só para receber essas Foi, coisas. ela mandou para mim um e-mail novo. Quer dizer, para mim não, E para aí eu tô perdida, que eu acho que eu perdi a senha já do e-mail. Eita. Mas não é a do que os meninos mandaram, não. Porque eu mandei os meninos mandarem pro meu mesmo. Ah, tá. Pessoal, só que tem tanta coisa para ser enviada para esse e-mail, que aí para não confundir, eu tô preferindo fazer isso. Deixa eu tentar aqui.
Professor, é para mandar para que e-mail? Não é para mandar para o meu e-mail, não. Tá aqui, ó, no caderno para ser visto agora em aula. Vocês vão fazer e vão mostrar aqui na câmera de vocês. Sim. Tu não tem câmera, João Pedro. Tu tá pelo celular, é? Sim, professora, nesse caso, né, dos alunos, eu tenho aqui a relação de quem não tem câmera. Mas não precisa ser frontal, não, João Pedro. Se você tiver pelo celular, sem ser a frontal. A outra não tem como, não? Quem é que não tem, Érica? Quem não tem, é Joana, Sim. Caio Oliveira, Nicolas tem, né, Nicolas? E Vinícius. Os demais têm. Sim, sim, Amanda. É, Abre, mostra e depois fecha. Você precisa rápida. Só para eu conferir. É obrigatório, sim, Amanda. Que preguiça é essa de vocês, hein? Como eu acabei de saber agora, eu já teria adiantado outro conteúdo com vocês, que não vai cair na prova, mas eu já queria ter adiantado, seria importante. E aí eu acho que isso a gente só vai fazer próxima aula. Sim, todos que vocês vão usar, Caio. Não foi o que a gente viu? Não, Vinícius. Você vai fazer no caderno, deixa da sua preguicinha. Peça os marca-textozinhos da sua namoradinha, que eu com certeza sei que ela tem. Pegue uma folha e faça sem preguiça. Vocês estão com toda a regalia. Nem ligam a câmera. Não estão, ó, esses meses todinho de boa, reclamando porque vão fazer um mapa mental. Isso é inadmissível. Inadmissível. De boa. De boa. De boa. Oxi, não é fogo. Oi? Então de boa, não? Se a senhora tá falando, né? Então de boa. Quando eu tô falando que estão de boa, Emily, é no sentido de tipo, vocês não estão copiando muita coisa. Vocês não estão tendo esse trabalho exagerado que estariam se tivesse na sala, por exemplo. Né? Se vocês estivessem na sala, eu ia pedir que vocês fizessem. E aí vocês não iam ter a internet para poder utilizar, porque eu não ia deixar. Sim. Né? Vocês querem tudo digitalizado. Né? Tudo, gente. Não deixem de usar um caderno, um lápis, não. Isso é tão importante. Eu não sei se vocês sabem, mas isso faz parte dos princípios e das regras do aprender. A gente aprende, isso é cientificamente comprovado. A gente aprende quando a gente escreve, quando a gente lê, quando a gente fala e quando a gente escuta. São 4 habilidades que a gente precisa para poder aprender uma coisa. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou lendo. Enquanto eu estou falando, eu estou ouvindo. Quando digita também, ok, Gabriel.
Vocês digitam automático. Não, e inclusive, eu descobri um dia desse, eu sei que é uma vergonha, mas eu descobri um dia desse, que o celular tem uma ferramentazinha que você só faz arrastar e praticamente já vai a frase completa. Você arrasta assim no teclado. Gente, eu fiquei no chão, eu não sabia disso. É isso. Porque o meu não tem, não. Tem, dá muito. Gabriel, eu não vi erro, não. Eu tive uma colega que estava usando no iPhone dela, no WhatsApp. Gente, eu fiquei impressionada, que eu nunca tinha visto. Ela arrastou assim, com o dedo mesmo assim, ó, Erika, vê. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Ela pegava aqui e fazia assim, ó. 2, riscava um zigue-zague. Uhum. A frase já saía pronta. Tu Mas achou, tu é velho. Thaleson? Você testa. Eu não sabia, minha gente. Tu sabia, Erika, disso? Eu não. Eu vou fazer Como assim. você swipe? Liga as letras. Que massa. Mas eu acho que eu não consigo fazer, não. Eu não faço. Porque eu acho que deve... Eu fiquei imaginando isso. Deve dar muito erro. Tá Você... erro, né? Só que eu achei incrível porque ela estava na minha frente, o celular dela, ela conversando com alguém e ela só fazia um zigue-zaguezinho e já saía a frase. Eu dizia, como é que tu consegue? Eu fiquei boba. Eu não sabia disso, não. Aí, Boomer. eu uso faz tempo. Boomer é o nome, Gabriel, dessa habilidade. Mas assim, para eu fazer isso, eu tenho que colocar algum aplicativo? Não, né? Já, do jeito que tá, eu já consigo fazer. Nem eu sabia que era nome disso. Mas eu acho que eu já vi algo do tipo. Eu acho que você tem que habilitar. Acho não, você tem que habilitar. Ah, é? Né? Habilita, acho que em teclado, né? Tem que ser em teclado. Entendi. Eu acho que dá certo, não. Menina, é muito engraçado, Érica. É muito engraçado. Parece uma linha que você... Uma ligazinha. Que você sai arrastando de letra por letra e sai a frase. Eu não entendi aquilo. Eu não sabia, não. Então, eu descobri um dia desse. Eu fiquei passada. Eu disse, gente... E onde é que ativa isso no WhatsApp? Porque eu não tô vendo. Depois eu vou olhar isso. No Zap já Configuração teclado e ativar, né, Caia? Tá vendo? Vê, vocês... Ou seja, vocês não estão nem pensando mais. Nem as letras. As Pois é. pessoas estão olhando. Não quero mais escrever. Não. E não tem também uma coisinha, inclusive no WhatsApp, né? Que você fala e ele já escreve o que você fala. Existe isso já. Você fala uma coisa, o WhatsApp escreve sozinho já. Minha gente. Não, é melhor áudio, sim, mas isso é para vocês verem o quanto as coisas vão se afastando. Por isso que, às vezes, vocês erram na escrita das palavras, porque não tem o hábito de estar lendo, não tem o hábito de estar escrevendo. Isso é muito importante, minha gente. O cultivo desse hábito, vocês não têm noção. Sim. Hiper importante. Hiper. Esquecem como é que se pronuncia. É digitalização por gesto, né? Vou até anotar aqui. Professora, o horário da aula, né? Agora termina de 10. 8h10, né? É. Ok. Mas aí eles vão continuando. Sim. Tá falando mal o quê? Não entendi, Gabriel. Mas eu fiquei passada. Assim, não é que estejamos falando mal, né? Mas isso dificulta tanto que vocês não imaginam. Quando você não tem o exercício, minha gente, por alguma coisa, você
né? Talvez eu utilizaria essa palavra, desaprende. Exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. É legal, Caio. É legal. Esse tipo de meio de comunicação, ele ajuda para facilitar. Você tá numa correria fazendo alguma coisa muito importante, digitar tomaria um tempo, isso ajuda. Mas quanto à escrita de vocês, você não tem noção quanto isso é ruim. Sim. Nicolas, a gente ainda tem a segunda aula, por isso que eu vou pedir para vocês olharem. Dá tempo de fazer, tá? Exatamente. Eduardo disse ó, que tirou o corretor do celular para aprender a digitar correto, né? Às vezes vem muito automático já as palavras e você não consegue escrever. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma tia que mora na Europa e a gente tava conversando, eu e ela, muito engraçado. A gente tava conversando por videochamada essa semana passada, e a gente conversando, tinha uma palavra que ela dizia, eu tô tentando lembrar como é essa palavra, eu esqueci como é que fala a palavra em português, isso às vezes acontece também comigo. Mas assim, para você ver que a falta do uso da palavra faz você esquecer como se escreve, como se fala. Às vezes tem palavras que ela escreve para mim que eu faço, tia, não é assim que se escreve nela. Eu nem lembro como é que se escreve. Ou seja, porque não pratica. No caso, ela lá não escreve em português, né? Nem fala português com as pessoas. Então, isso vai envelhecendo. Vai perdendo o hábito, né? Vai perdendo o hábito. Como é que se escreve isso? Como é que se pronuncia essa palavra? Exato. Por isso, não, e isso é tão sério, minha gente, porque às vezes, já teve vezes, a gente escreve tão abreviando as coisas, com tanta gíria no telefone, que já teve vezes eu estar escrevendo uma coisa e disse, meu Deus, isso se escreve. Eu não lembro se foi uma palavra com S, ou com Z, ou com G, ou com J, alguma coisa e ficar. Sabe o que é? A falta do praticar. Aí você esquece. Por isso que não tem ditado mais certo do que quem lê muito tem um vocabulário muito bom. Escreve bem, porque tá ali o tempo todo vendo. Uhum. Ontem eu Vezes... assisti a programação do SBT, né? Aí tinha uma senhora naquele programa Roda naquele da Jequiti. Aí não diz as letras, né, para poder formar a palavra. Aí ela botou assim, G de jaca. Aí as pessoas riram, entendeu? Mas Só que é tipo todo... exatamente. Além de ter toda uma cultura por trás disso, né? Que a gente sabe que cada pessoa tem a sua particularidade relacionada a vocabulário. Mas vocês, os meninos aqui que são adolescentes e têm um contato inteiro com isso, né? Tem isso não, eu leio muito e só escrevo bem. Não é com todo mundo, não. Tu lê muito, então, o que eu acabei de dizer. Quem lê muito escreve bem, né? Eu falo que escreve bem, Emily, no sentido de ter uma ortografia boa, de ter uma gramática boa, não necessariamente coerente, mas a parte gramática ortográfica boa, entende? É isso que eu quis dizer. Eu não estou dizendo que isso é uma regra geral, mas isso é o comum. Quem lê muito vê muitas palavras diferentes no livro, palavras que a gente às vezes não utiliza. E aquilo ali é a aquisição do vocabulário, sem sombra de dúvidas. Vou deixar aqui a tela, tá? Para vocês continuarem. Ok. Até já, pessoal. Continue com as atividades.